Bem-vinda a mais um bate-papo do Renda na Mão. Aqui você vai ver tudo sobre finanças no canal que te ajuda a colocar renda na sua mão. Vamos começar com um papo reto. O investidor brasileiro hoje vive assim, sob um bombardeio. A gente acorda, pega o celular e a avalanche começa, né? Começa na hora. É o app do banco com 10 produtos novos, o gráfico da bolsa piscando, o influenciador no Instagram com a dica quente da semana. É uma sobrecarga de informação que beira o absurdo. E que promete mudar sua vida em 24 horas. Exato. E o efeito disso é curioso. Vemos pessoas inteligentes, profissionais super competentes, que ganham bem, mas que na hora de investir ficam completamente paralisadas. Travam. Sentem uma insegurança crônica, sabe? Pulam de uma estratégia para outra a cada nova manchete sobre a Selic, a cada nova opinião de um guru do mercado. A sensação é de estar sempre um passo atrás. Sempre correndo atrás do prejuízo, né? Pois é. Então, a provocação que a gente traz hoje é a seguinte: e se o problema não for a falta de informação, mas o excesso dela? E se a chave para avançar não for aprender mais um indicador complexo, mas sim usar uma ferramenta antiga, de quase 700 anos, para cortar essa confusão e investir com mais clareza e pé no chão? Hoje vamos afiar a nossa navalha de Occam. É um ponto de partida excelente, porque soa como algo complicado, filosófico, mas é talvez o princípio mais prático que existe para a vida financeira. É mesmo. Com certeza. A ideia vem de um filósofo inglês do século XIV, Guilherme de Ockham. De forma muito resumida, o princípio diz o seguinte: diante de múltiplas hipóteses ou caminhos para resolver um problema, a solução mais simples tende a ser a mais correta. A mais simples? Isso. Não é uma lei da física. É um princípio de bom senso. É um convite para a gente desconfiar da complexidade que não adiciona valor real, sabe? Certo. Mas na prática, como isso se aplica a quem está nos ouvindo agora, tentando decidir entre um CDB, uma LCI, um fundo multimercado, ações, com a inflação num nível, os juros em outro? Isso não soa um pouco como uma desculpa para ser simplista demais? Essa é a objeção perfeita. E a resposta está na diferença entre simples e simplista. Simplista é ignorar os riscos. Uhum. Simples é focar no que realmente importa. A melhor analogia que eu conheço é a da cozinha. Da cozinha. Gostei. Para fazer um prato incrível, você não precisa de um termocirculador de sous vide, uma máquina de espumas e 10 facas de cerâmica japonesa. O essencial é uma boa faca afiada, uma panela de qualidade e uma receita clara. O básico bem feito. O básico bem feito. O resto pode até ajudar num caso específico, mas na maioria das vezes só complica, ocupa espaço e custa caro pra caramba. E os produtos financeiros são os aparelhos de cozinha. Exatamente. Bancos e corretoras criaram um cardápio infinito de aparelhos sofisticados. A navalha de Occam é a ferramenta que nos ajuda a olhar para essa cozinha financeira cheia de bugigangas e perguntar: ok, o que aqui é panela e o que é só um aparelho da moda que eu não preciso? Ela corta o excesso, o ruído, para que a gente possa focar no que realmente alimenta nossos objetivos. Mas aí fica a pergunta: se o simples funciona tão bem, por que o mercado financeiro parece uma corrida armamentista pela complexidade? A gente ouve termos como alavancagem, derivativos, operações estruturadas. Parece que para ter sucesso é preciso ter um PhD em matemática. Existe uma aura de inteligência em torno do que é complicado. Você tocou no ponto central. A complexidade não necessariamente entrega resultados melhores para o cliente, mas ela vende melhor para a indústria. Ah, E por alguns motivos muito claros. Primeiro, ela cria uma falsa sensação de sofisticação. O investidor se sente mais inteligente por ter um produto exclusivo que a maioria não entende, sabe? É uma questão de status. quase como ter um carro importado que ninguém sabe consertar, mas que impressiona na garagem. Perfeito. A analogia é perfeita. O segundo motivo é que a complexidade gera dependência. Se o produto é complicado, você precisa de um especialista, um gerente, um assessor. Para te explicar, para te guiar. Isso, para te guiar.
Isso cria um vínculo de necessidade que é ótimo para quem vende. E o terceiro, talvez o mais importante, a complexidade é a justificativa perfeita para cobrar taxas mais altas. Faz sentido. Um fundo simples que segue o Ibovespa tem taxas baixas. Já um fundo multimercado, com estratégia quântica de volatilidade, pode cobrar o dobro ou o triplo, simplesmente pela percepção de que há um trabalho muito mais elaborado por trás. E no fim, gera medo. A pessoa olha para aquilo tudo e pensa, eu nunca vou dar conta disso sozinha. E acaba terceirizando as decisões mais importantes da vida dela. Exato. O recado fundamental aqui é: simplificar não é preguiça, é estratégia. É cortar o ruído. E no mundo dos investimentos, ruído custa muito caro. Seja em taxas que corroem um patrimônio, seja em decisões tomadas por impulso no meio de uma crise. A indústria não vende resultados, ela vende a sensação de sofisticação. Você não está pagando por um retorno melhor, está pagando por uma história mais complicada para contar. Ok, a teoria é poderosa, mas vamos para o como fazer. Quem nos ouve agora talvez olhando para o extrato da corretora com uma lista de nomes e siglas que mal entende, por onde começa a passar essa navalha? Como se organiza essa bagunça na prática? Vamos a um passo a passo bem pé no chão. O primeiro passo, e o mais ignorado de todos, é: comece pelo porquê. O porquê? Isso. Antes de se perguntar se o melhor é Tesouro Selic, um CDB que paga 200% do CDI ou a ação da moda, a pergunta fundamental é: para que serve este dinheiro? E a resposta precisa ser específica. Não é para o futuro. Certo. É para a entrada do meu apartamento em 5 anos, ou para minha aposentadoria em 30 anos, ou para minha reserva de emergência que precisa estar disponível amanhã se eu precisar. Porque muita gente faz o contrário, né? Ouve que um produto é bom e depois tenta encaixar ele em algum objetivo. É o erro mais comum. É como comprar uma furadeira de impacto, caríssima, antes mesmo de saber se vai pendurar um quadro ou demolir uma parede. O objetivo define a ferramenta, sempre. E só depois de ter essa clareza, você passa para o segundo corte da navalha. Que seria? Aplicar uma regra de ouro. Corte tudo o que você não consegue explicar. Uau! Essa é forte. Pegue cada item da sua carteira e tente explicar para um amigo em uma frase simples o que é e por que você tem aquilo. Se a explicação for: meu gerente indicou, está na moda, ou todo mundo está fazendo, isso não é um critério. Isso é terceirização de responsabilidade. Mas aí vem a dúvida, poxa, mas meu gerente é um especialista, ele estudou para isso. Eu não deveria confiar na recomendação dele, mesmo que seja complexa para mim? Essa é uma barreira real para muita gente. É uma barreira enorme, baseada numa confusão entre confiança e delegação. Confiar no seu médico é uma coisa. Tomar um remédio sem ter a menor ideia do que ele faz no seu corpo é outra. Entendi. Você precisa, no mínimo, entender o diagnóstico e o propósito do tratamento. Com investimentos, é a mesma coisa. O bom gerente não te empurra um produto. Ele te ajuda a entender qual ferramenta resolve o seu problema. Se a explicação não for clara, se a pessoa se sentir constrangida de perguntar o que isso significa, o sinal de alerta tem que acender. A navalha corta o que mantemos por insegurança. Certo. E ao fazer esses cortes, muita gente vai acabar com uma carteira bem menor, com poucos ativos, e aí surge o medo. Mas e a diversificação? Não é perigoso colocar tudo em poucas coisas? Como a navalha lida com essa aparente contradição? Essa pergunta é a ponte perfeita para o terceiro passo, que é desmistificar a diversificação. Menos ativos, mais qualidade e entendimento. Ok. Diversificação não tem a ver com a quantidade de produtos que se tem, mas com a função que cada um deles cumpre na carteira. O objetivo não é ter um pouco de tudo, é ter algumas coisas que fazem trabalhos muito diferentes. Uma é seu escudo, outra é sua espada. Pode dar um exemplo prático disso? Claro, um erro clássico no Brasil é a pessoa que tem 10 fundos de ações de 10 bancos grandes diferentes. Ela olha para aquilo e pensa: estou super diversificada. Acha que está arrasando. Exato. Mas quando você abre a carteira de cada um desses fundos, eles compram praticamente as mesmas 15 ou 20 grandes empresas da bolsa. Não há diversificação real aí. É como ter 10 camisas azuis de 10 marcas diferentes.
Você não está preparado para uma festa que exige um traje branco. Boa analogia. Uma carteira muito mais simples, com um bom título de renda fixa atrelado à inflação, para ser o seu escudo, um fundo de índice de ações que replique a bolsa para ser sua espada de crescimento e talvez um ativo internacional. Essa carteira pode ser infinitamente mais diversificada e eficiente. Isso é muito mais claro. Mas nesse caminho da simplificação, existe o risco de cair em armadilhas. Algo que parece simples na superfície, mas esconde uma complexidade perigosa. Sim, e esse é o quarto passo, um alerta fundamental. Cuidado com o complexo disfarçado de simples. O mercado é mestre em criar produtos que usam uma linguagem acessível e uma promessa atraente para esconder riscos enormes. A navalha de Occam não busca a facilidade aparente, ela busca transparência real. Antes de colocar R$1 em qualquer investimento, é preciso fazer 3 perguntas matadoras. Quais são? 1. Onde está o risco real aqui? 2. Quanto isso custa de verdade, somando todas as taxas, as visíveis e as escondidas? E 3. O que acontece comigo no pior cenário possível? E se as respostas não forem diretas? Se o assessor, o gerente ou o material do produto começarem a gaguejar ou usar jargão para responder isso, fuja. É um sinal vermelho gigante. Produtos como os COIs, por exemplo, muitas vezes são vendidos com a promessa de capital protegido, que soa maravilhosamente simples. Sim, parece ótimo. Mas a estrutura por trás é tão complexa que nem quem vende entende direito quais são as reais probabilidades de ganho. A simplicidade de verdade é transparente. Perfeito. E o último passo? Depois de limpar a casa, definir os objetivos e escolher ferramentas simples e transparentes, como manter essa disciplina no longo prazo, sem se deixar levar pelo pânico ou pela euforia do dia a dia? O quinto e último passo é: automatize para vencer a emoção. A consistência é o que constrói patrimônio, não a genialidade. E a forma mais eficaz de ser consistente é tirar a própria emoção da equação. Deixar no piloto automático. Exatamente. Defina seus aportes mensais e programe as transferências e os investimentos. Defina sua estratégia de rebalanceamento, por exemplo, uma vez por ano, no meu aniversário, vou ajustar a carteira e cumpra. Você toma a decisão estratégica uma única vez, com a cabeça fria, e depois deixa o plano trabalhar. Isso impede a pessoa de vender tudo no fundo do poço ou comprar tudo no topo da euforia. Sabe, essa conversa toda me faz pensar em 2 perfis de investidor que a gente vê todos os dias. De um lado, vamos chamar de pessoa A. Ela acompanha o mercado o dia inteiro, lê todos os relatórios, fica ansiosa com cada notícia. A carteira dela tem dezenas de produtos e ela muda de plano a cada recomendação que lê. Conheço bem esse perfil. Do outro lado, temos a pessoa B. Ela tem um plano simples, uma parte em renda fixa para segurança, outra em ações para crescimento, investe a mesma quantia todo mês, faça chuva ou faça sol, ela entende perfeitamente os 2 ou 3 ativos que tem e raramente muda a rota. A pergunta de R$1 milhão é: quem tem mais chance de chegar bem na aposentadoria em 20 ou 30 anos? A resposta parece óbvia quando colocada assim. Mas o impressionante é que a maioria das pessoas, mesmo sem perceber, age como a pessoa A, e a pessoa B tem uma chance esmagadoramente maior de sucesso. Esmagadoramente. O mercado de investimentos não premia os mais ativos ou os mais ansiosos. Ele premia os mais consistentes. A grande maioria das pessoas não perde dinheiro por falta de inteligência. Perde dinheiro pelo excesso de tentativa de controlar o que é incontrolável. O sobe e desce diário do mercado. E essa tentativa de controle tem um custo emocional altíssimo, além do financeiro. Gigantesco. A pessoa A vive num estado de estresse constante. A pessoa B tem paz de espírito. E essa tranquilidade é o que permite que ela se mantenha no jogo durante as crises, que inevitavelmente virão. Certo. Essa permanência que permite que a mágica dos juros compostos aconteça. O tempo é o ingrediente mais poderoso dos investimentos, mas ele precisa de um ambiente calmo para trabalhar. Estratégias simples, como a da pessoa B, geram menos decisões por impulso, menos custos com taxas e impostos e, no final das contas, constroem patrimônio de forma sólida e serena.
A complexidade impressiona na mesa do bar, mas é a simplicidade que paga a conta no final da vida. Então, o recado final é que nos investimentos, menos é muito, muito mais. O objetivo não é parecer a pessoa mais inteligente da sala com a tese mais elaborada sobre o futuro da macroeconomia. De jeito nenhum. O objetivo é alcançar as próprias metas, seja comprar uma casa, educar os filhos ou ter uma aposentadoria tranquila. A estratégia é cortar o excesso para finalmente poder avançar com segurança. Exatamente. Se pudéssemos resumir o que um investidor realmente precisa, não seriam mais produtos, mais gráficos ou mais opiniões de especialistas. Seriam apenas 3 coisas: clareza sobre seus objetivos, constância nos seus aportes e paciência para deixar o tempo agir. Todo o resto, na maior parte do tempo, é apenas ruído. Clareza, constância e paciência. Só isso. E para quem nos ouve, eu gostaria de deixar uma reflexão final. Um exercício honesto para ser feito hoje. Pegue o extrato dos seus investimentos. Olhe para cada linha, uma por uma, e se pergunte com total sinceridade: isso aqui é uma ferramenta que está de fato construindo o meu futuro e eu entendo como ela funciona? Ou é só um peso que eu carrego por insegurança, por status ou porque alguém me disse para comprar? A resposta a essa pergunta pode ser o primeiro e mais libertador corte da sua navalha de Occam.